Um homem, três mulheres e uma coisa em comum: o caos e a destruição que ele causou na vida delas. E eu tenho uma pergunta para te fazer hoje. Você sabe mesmo com quem você está se relacionando? Você sabe quem que você está pensando em colocar dentro da sua casa? Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Bom, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje é o primeiro episódio da série Os Piores Ex da Netflix. E eu vou falar para vocês, esse primeiro episódio já me deixou impactada, já me fez pensar bastante, porque o que aconteceu com essas três mulheres é um negócio assim inimaginável. É um negócio de filme, uma coisa que eu tenho certeza que ninguém pensa que pode acontecer com você, mas infelizmente acontece. Bom, então vamos lá. O episódio começa de trás para frente, né? Começa com o final, com o desfecho de toda essa história, mas eu vou contar para vocês em ordem cronológica para ficar mais fácil de entender e para vocês verem o que foi acontecendo, os passos que esse cara foi dando durante os anos e como as pessoas foram negligentes com essas mulheres, como faltou ajuda, faltou assistência e muita coisa poderia ter sido evitada se elas fossem realmente levadas a sério. Então, o ano era 2012, Los Angeles, Califórnia, e nós vamos começar com a Amber. A Amber conheceu o Benjamin Foster num bar onde eles trabalhavam. Ela era atendente, ele era barman, e os dois muito bonitos, muito atraentes, né? Ele é um cara muito educado, ele era um cara que chamava muita atenção, né? Alto, dos olhos azuis, tinha todo um estilo ali diferente. E aí os dois começaram a se relacionar. Eles namoraram por um ano e depois de um ano eles resolveram morar juntos. A Amber disse que o Benjamin era muito carinhoso, era muito fofo, era daquele tipo de pessoa que escrevia bilhetinhos dizendo tô com saudade, tenha um bom dia, te amo, e espalhava pela casa. Então assim, ela não tinha nada para reclamar, não tinha nada para falar dele. Mas ela percebeu uma coisa, que ele ficava um pouco diferente fora de casa. Dentro de casa as coisas estavam bem, mas quando eles estavam fora, principalmente com os amigos dela, principalmente interagindo com outras pessoas, ele era uma pessoa muito fechada, muito calada, ele ficava sempre mais sério no canto dele, não interagia muito. E aí a Amber, ela começou a notar algumas coisas diferentes, algumas coisas estranhas do comportamento do Benjamin quando ela começou a ajudar um ex dela a ficar no país porque ele era imigrante e ela estava ajudando ele ali com umas papeladas, conversando com ele no computador. E o Benjamin ficou extremamente irritado, começou a falar meio grosso com ela, sabe? Começou a ser mais ríspido, a pegar no ombro dela de um jeito, sabe? Diferente, perguntando por que ela estava conversando com esse cara, por que ela estava ajudando ele. Sendo que o cara já tinha até uma noiva, então assim, era realmente só uma ajuda, era uma relação de amizade. Mas tudo bem, isso passou. E assim, um detalhe, posteriormente a Amber descobriu que o Benjamin estava traindo ela com uma das ex dele. Então aquele negócio, né? A pessoa sempre fica com muito medo, te pressionando muito, fica muito ciumenta, muito em cima, porque talvez ela esteja fazendo a coisa que ela tem medo que você faça, né? Então, como ela faz, ela acha que você está fazendo também. Enfim. Outra coisa que acontecia no relacionamento dos dois é que o Benjamin ele era fascinado em facas e armas. Eles iam à exposição de facas e armas, ele comprava facas toda semana e até aí tudo bem, eu também gosto de facas. Só que ele tinha umas brincadeiras estranhas, ele gostava de brincar que ele estava cortando o pescoço dela. E eu acho que é assim, né? Toda mulher, ela sente que tem alguma coisa esquisita, vem um sinalzinho assim, vem uma vozinha na cabeça, mas a gente vai ignorando, né? A gente vai achando que não é nada demais. Só que aí, em novembro de 2014, 2 anos que eles estavam morando juntos, a Amber percebeu que o Benjamin estava num dia meio irritado, estava batendo as coisas na cozinha, assim, estava fazendo tudo de uma maneira, sabe, estranha. E aí ela resolveu fazer uma brincadeira com ele, dizendo que ela tinha jogado fora uma das armas novas que ele tinha acabado de comprar. E simplesmente por causa dessa brincadeira virou uma grande discussão até que ele vira a mão no rosto dela e dá um tapa tão forte no rosto dela que joga ela no chão.
Nesse momento, ela levanta, sai correndo do apartamento e vai imediatamente para uma delegacia. Chegando lá, ela faz um boletim de ocorrência contra a violência doméstica e a polícia acompanha ela na volta para casa. E aí o Benjamin estava lá, bem tranquilo, bem calmo, e a polícia leva ele preso. Aí, então, ele faz um curso sobre violência doméstica, presta alguns serviços comunitários, fica um tempinho preso, mas logo é solto novamente. Bom, os dois se separaram, né? Pararam de se falar. E aí, em novembro de 2015, então um ano depois de que tudo isso aconteceu, a Amber não sabia, mas o Benjamin estava vigiando ela. Ele estava perseguindo ela há muito tempo já, vendo a rotina dela, para onde ela ia, o que ela fazia, para pegar ela de surpresa. E um dia ela estava indo num jogo com os amigos e ela teve que ir para casa buscar um casaco. Estava chovendo muito nesse dia, ela chegou com o carro e quando ela viu, ele desceu do carro, começou a bater no vidro dela, a bater no carro, pedir para ela descer de qualquer jeito, gritar muito com ela e ela falava que não ia descer, que era para ele ir embora. E aí depois de um tempo de discussão, ele acabou indo. Ela ficou com muito medo, esperou 15 minutos dentro do carro, pensando e resolveu entrar em casa. Aí ela entra em casa, vai para o closet para pegar o casaco dela e quem está lá dentro? O Benjamin. Ele simplesmente estava dentro da casa dela, ela não sabe como que ele entrou. Não ficou muito claro na série, não explicou se era o mesmo apartamento que os dois moravam juntos, mas fato é que ele estava lá dentro. Ele começou a bater nela, jogou ela no chão, puxou ela pelos cabelos, começou a arrastar ela pela casa e começou a tentar esfaqueá-la. E nisso, quando ele foi tentar cortar o rosto dela, ela levantou a mão para se proteger e ele quase que cortou completamente todos os dedos dela. Assim, foi um corte muito profundo mesmo. E nisso, ela consegue se levantar, consegue se desvencilhar dele, corre até a garagem e ele vai atrás. Chegando lá, ele bate nela com muita força mesmo. Ela tá caída no chão. E assim, eu não sei a força que essa mulher tirou, da onde que ela tirou essa força, mas ela conseguiu se levantar. E normalmente as garagens, né, nos Estados Unidos, elas são com um botão que fica na parede, né? Não, a maioria não é de controle. Então ela consegue levantar, bater a mão no portão da garagem e sai correndo e consegue chegar até a administração do condomínio. Chegando na administração, ela pede ajuda, eles ligam para a polícia e aí você pode pensar, o cara já devia ter dado no pé faz tempo, né? O cara já devia estar longe uma hora dessa depois de tudo isso que ele fez com essa mulher. A mulher estava toda ensanguentada, cheia de hematomas. Mas não, quando a polícia chega, ele estava no apartamento, ele não só estava lá, como ele cortou o próprio rosto com a faca, disse que a Amber que começou tudo isso e ela que atacou ele. E agora, pasmem, ela saiu do apartamento algemada. Sim, um cara daquele tamanho, com uma mulher daquele tamanho, toda machucada, cheia de hematomas, e quem foi a culpada foi ela. Bom, chegando na delegacia, não consultaram os antecedentes do Benjamin. Ela passou 18 horas presa lá, dando depoimento, toda machucada. Uma juíza viu as acusações, abriu a ficha dele lá, viu as acusações de violência doméstica que tinha contra ele, aí liberou a Amber, só que retirou as acusações da ficha dele. Assim, eu simplesmente não entendi essa parte. Uma mulher viu, né, o que outra mulher estava passando, liberou ela, mas retirou as acusações? E aí eu fiquei me perguntando, será que tem a ver com ele ser muito bonito, branco, dos olhos azuis e a mulher ser negra? Porque geralmente as negras são taxadas como agressivas, como violentas, não sei, fica aí o questionamento, né? E aí, depois de todo esse pesadelo de passar 18 horas numa delegacia, toda machucada, com os dedos cortados, a Amber volta para casa e quando ela chega lá, ainda não tinha acabado. O Benjamin tinha levado todas as coisas do apartamento dela, tudo. Ele levou roupas, ele levou os objetos, ele levou até as roupas íntimas dela. As gavetas estavam vazias, estava tudo vazio. Assim, é um terror, realmente um pesadelo. E o cara sumiu, ficou por isso mesmo. Agora nós vamos passar para setembro de 2017 e vamos falar sobre a Jamie. A Jamie e o Benjamin se conheceram numa aula de Krav Maga e eles começaram a sair ali como amigos, não tinha nada demais, não era nada sério. Eles ficaram de vez em quando, mas não era nada sério.
O Benjamin não bebia, não usava drogas, era uma pessoa muito gentil, muito educada, assim, no papel ele era o cara perfeito. Só que ela disse que tinha alguma coisa muito estranha nele. Quando ele ia na casa dela e quando os dois estavam juntos, ele ficava assim com o olhar perdido, com o olhar fixo, ele não interagia direito com ela, ela sabia que ele estava pensando em alguma coisa, como se ele não estivesse ali naquele lugar. E aí ela pensou, ele deve estar pensando em outra mulher, né? Ele deve estar pensando em alguma ex dele. E ela estava certa. Nesse ano mesmo de 2017, o Benjamin mandou mensagens para Amber, tentando pedir desculpa para ela, dizendo que ele estava fazendo terapia, que ele era uma nova pessoa, que ele estava muito melhor, pedindo perdão e que ele queria muito conversar com ela pessoalmente, queria muito sair com ela para pedir desculpa para ela. E ela aceitou. Mesmo depois de tudo isso que ele fez, ela aceitou sair com ele. Gente, sim, sério, eu fiquei passada nessa hora. Eu falei, mulher de Deus, como é que você está se colocando nessa situação novamente? Assim, a pessoa chegou no limite, ela chegou no pior dos estados que uma pessoa pode chegar, que é realmente te agredir, que é chegar às vias de fato. E ela decidiu sair com ele novamente. E aí os dois foram num restaurante, foram conversar, ele contou toda essa história para ela, todo esse papo furado de terapia, e ela voltou com ele. E aí quando era dia 24 de dezembro de 2017, então eles voltaram ali por novembro, mais ou menos, setembro ele estava saindo com a Jamie, ele manda mensagem para Amber, novembro eles voltam e era dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Então os dois estavam assistindo televisão, ela se levanta, deixa o celular na mesinha de centro e vai para o quarto. E aí, nesse tempo, ela recebeu uma mensagem. Não fala exatamente de quem que era, mas eu acho que era uma mensagem de um amigo, alguma coisa que deixou ele muito furioso. Quando a Amber volta para a sala, ele simplesmente começa a estrangulá-la. E ele joga ela no chão e estrangula ela até ela perder os sentidos, até ela desmaiar. Quando ela acorda, ele tá totalmente transtornado, andando de um lado para o outro, esmurrando as paredes, esmurrando as coisas e falando coisas sem sentido, falando um monte de coisa assim, xingando, conversando meio que sozinho. Nisso, ela pula da sacada do primeiro andar, que é onde era o apartamento dela, e consegue sair correndo, consegue fugir dele novamente. Nisso, ela encontra uma mulher que estava passando de carro, pede ajuda, a mulher liga para a polícia e a polícia chega até o local. Ela disse que foi muito significativo isso que aconteceu porque o policial literalmente pegou nos ombros dela, olhou dentro dos olhos dela e falou: "Você nunca mais pode falar com essa pessoa. Nenhuma desculpa merece que você volte com ele. Nenhuma desculpa no mundo merece isso." E então o Benjamin foi preso novamente, porque ele cometia os crimes e ele ficava no local. Assim, é uma pessoa totalmente transtornada, realmente. Ele nem se dava o trabalho de fugir, sabe? Bom, Benjamin foi solto, né, como sempre, porque ele cometia os crimes e não era nada, né? Agrediu a mulher aqui, estrangulou, esfaqueou, mas não era nada demais. E agora nós vamos para setembro de 2018 e vamos voltar para Jamie, porque a Jamie não sabia de nada disso que tinha acontecido e voltou a se relacionar com ele. E nesse meio tempo aí, o Benjamin perdeu o emprego e ela ofereceu para ele morar na casa dela. E ele ficou lá, morando às custas dela, não procurava emprego, sempre muito depressivo, sempre muito ansioso, dizia que não conseguia emprego de jeito nenhum. E ela, né, sustentando ele. Ele também estava extremamente paranoico, dizia que tinham pessoas atrás dele, pessoas perseguindo ele, e essa mulher não sabia mais o que fazer, porque ela queria tirar ele da casa dela, né? Ela não sabia o que fazer com essa situação. O primeiro episódio, assim, de violência com a Jamie foi quando um dia ele empurrou ela no chão, sem mais nem menos, sem falar nada, não teve uma briga, não teve uma discussão, não aconteceu nada. Ele simplesmente, quieto, empurrou ela no chão, ela caiu e ficou parada, assim, em choque, olhando para ele, sem entender o que estava acontecendo. E ele voltou a fazer o que ele estava fazendo, assim, sem falar nada. E aí, um ano se passou, 16 de setembro de 2019, ela nessa situação insuportável com esse cara enfiado dentro da casa dela, e aí ela decide ir até uma delegacia e pedir uma medida protetiva contra ele. Resolveu fazer um boletim de ocorrência, dizer que ela não aguentava mais aquela situação, de que o cara estava completamente transtornado, falando coisas sem sentido e que já tinha agredido ela. Ela não contava para ninguém, nenhum amigo dela, nenhum familiar dela sabia que ela estava passando por isso, porque ela tinha vergonha de contar que ela era
o tipo de mulher que apanhava de um cara e continuava com ele. E assim, os dois nem tinham um relacionamento, sabe? Não era nada mesmo. Ele só estava usando ela ali para poder ficar na casa dela, para ela sustentar ele e ainda agredia ela. Então ela foi na delegacia pedir essa medida protetiva e aí chegando lá, ela falou assim: "Tá, mas aí o que que acontece quando vocês chegarem lá, entregarem a medida protetiva e ele não abrir a porta? O que que acontece se ele não atender vocês, né? Porque isso é muito comum." E eles falaram para ela: "Nada, não acontece nada." E ela falou assim: "Tá, mas tem alguém que pode me acompanhar até em casa? Porque ele tá na minha casa, eu tenho medo, né? Eu tenho medo pela minha integridade física. Vocês podem me acompanhar?" "Não, a gente não pode te acompanhar, não." Simplesmente assim. Aí eles foram até a casa dela, entregaram o papel da medida protetiva e adivinhe, ele não abriu a porta. Eles largaram o papel lá no chão e foram embora. Simples assim. Ela ficou simplesmente 2 horas dentro do carro, sem saber o que fazer, pensando o que ela faria, porque ela não podia entrar dentro da casa dela, porque ele tinha acabado de receber uma medida protetiva. E com certeza estava furioso, ela não tinha para onde ir. Nesse meio tempo que ele estava ali na casa dela, ela ia para hotéis dormir para se livrar dele um pouco, só que ela já estava sem o dinheiro. Nos finais de semana era muito mais caro ainda a diária, então ela realmente não tinha para onde ir, ela teve que voltar e entrar dentro de casa. Ela entra em casa, vai para o quarto e simplesmente apaga de tão cansada que ela estava. E quando ela acorda, o Benjamin está em cima dela, segurando os braços dela, né? Assim, colocou ela de bruços na cama, segurou os braços dela para trás e estava raspando todo o cabelo dela. Ele passou a máquina zero no cabelo dela e disse assim que nenhum homem ia olhar mais para ela. Gente, eu não consigo imaginar a tortura psicológica, o sofrimento que essas mulheres passaram. E ela fala assim ainda no documentário: "Eu fiquei quieta, eu não argumentei com ele, eu não pedi socorro, eu não tentei lutar porque eu sabia que eu não tinha chance. Eu sabia que se eu tentasse lutar, ele simplesmente ia acabar comigo e ele ia destruir o meu rosto. Então, a minha única alternativa era ficar quieta." E foi isso. E as torturas continuaram. Ela dormia todas as noites amarrada, ela andava nua pela casa, ele obrigava ela a andar nua pela casa para que ela não pudesse esconder nada com ela, nada que ela pudesse se defender. Ele também andava com uma arma atrás dela o tempo todo para ameaçar ela, e também ela não tinha acesso ao celular dela, né? Ela não podia pedir socorro, ela não podia ligar para ninguém. No dia 24 de setembro de 2019, ele bateu muito nela e falou que ia matá-la. E ela perguntou por quê. Ela ficava perguntando por que ele estava fazendo isso com ela, e ele só falava: "Porque eu quero." Só isso. Mas ele não fez nada, ele só queria torturar muito ela mesmo. No dia 2 de outubro de 2019, já eram 16 dias de cárcere privado, 16 dias dessa tortura. Eles não tinham mais comida, não tinham mais água, não tinham mais nada dentro de casa. E a Jamie, ela tinha uma cachorrinha. E o Benjamin gostava muito dessa cachorrinha. Foi uma das coisas que encantou, né, ela por ele, é que ele gostava muito da cachorrinha, comprava um monte de presente, era super carinhoso com ela, dormia abraçado com ela. Bom, eles não tinham nada mais dentro de casa, então ela falou para ele que eles tinham que comprar ração para a cachorrinha. E aí ele aceitou sair, aceitou ir no supermercado. E aí ela foi dirigindo, ele foi segurando a cachorrinha no banco do passageiro, e quando chegou no supermercado ele falou que a cachorrinha precisava fazer xixi. Então ele saiu com ela na coleira, foi assim um pouco para trás caminhando na rua, e a Jamie viu uma oportunidade. Ela falou assim: "É agora que eu vou conseguir me livrar, é agora que eu vou me salvar." Ela abriu a porta do carro, saiu correndo em disparada, foi para o supermercado. Chegando lá, ela falou para o atendente mais ou menos o que estava acontecendo, que ela tinha sido sequestrada, que ela precisava de ajuda. E perguntou se tinha alguma sala da gerência, se tinha alguma sala fechada, algum lugar que ela pudesse se esconder. A moça disse que não tinha nenhuma sala dessas ali dentro, mas que tinha uma porta dos fundos que ela podia sair lá, que ela ia dar de frente com um condomínio, né, com um prédio ali residencial. Então foi isso que ela fez. Ela correu para o fundo do supermercado e saiu nesse condomínio. E aí um rapaz viu ela, um rapaz estava de carro, viu ela e já perguntou de cara se ela precisava de ajuda, porque ela estava, né, com a cabeça raspada,
toda cheia de hematomas, né, toda machucada, e ela disse que precisava, que era para ele levar ela para um hospital. Então ele levou ela para o hospital. Chegando lá, ela contou tudo o que aconteceu, e chegando lá ela estava com 7 costelas fraturadas, os olhos roxos, ela tinha hematomas no corpo inteiro, porque ele batia nela todos os dias. E aí a polícia foi chamada. E quando a polícia foi chamada, ela teve, né, que dar todo o depoimento dela, e ela disse que ainda não se sentia segura porque a polícia nunca protegeu ela, né, porque ela estava naquela situação, porque ela não teve nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de suporte. E é verdade. Bom, a Jamie teve alta, um policial da SWAT levou ela para casa, e quando ela chegou lá, a rua estava tomada de policiais, helicópteros, drone, ambulância, assim, tava uma loucura. A casa dela já tinha sido invadida e o Benjamin estava saindo pela porta da frente com a cachorrinha dela no colo. Um policial tirou a cachorrinha, deu para ela e ele foi preso. E por que isso aconteceu dessa forma? Porque depois que ela chegou no hospital, a história dela foi parar nos jornais, o rosto dele estava estampado nos jornais, em tudo quanto é lugar, e aí, por causa da pressão das pessoas, né, da pressão popular, é que isso tomou essa dimensão. Infelizmente, né, tem que chegar nesse ponto para as pessoas acreditarem que o negócio realmente é sério e para a pessoa ser presa de verdade, né, para a pessoa realmente ficar dentro da cadeia. Bom, depois disso tudo, o Benjamin foi indiciado por estrangulamento, sequestro em primeiro grau, uso de força, violência doméstica e lesão corporal. Teve uma audiência, mas a Jamie não quis participar, ela não queria ficar no mesmo ambiente que ele, e isso acabou atrapalhando bastante, porque se não tem uma vítima presente, então o juiz meio que tem que tentar fazer de tudo para o cara ficar preso, só que é muito difícil, porque precisa ter a palavra da vítima, mesmo tendo fotos, mesmo tendo provas, as fotos de todos os hematomas dela, né, os laudos médicos ali das costelas fraturadas, tem que ter uma vítima presente. E como ela não quis participar, o que aconteceu? Ele recebeu uma pena de 30 meses de prisão, mais um crédito de 2 anos já cumpridos, né, pelo que ele fez lá com a Amber, e aí, 24 meses depois, ele foi solto. Bom, Benjamin saiu da cadeia, então, em abril de 2021 e agora nós vamos dar um salto para dia 24 de janeiro de 2023, que é quando começa a série, né? Que, na verdade, é o desfecho todo da série. E agora nós vamos falar da última mulher, que é a Justine. A amiga da Justine, a Amber, não conseguia falar com ela, já fazia alguns dias, ligava para ela e não atendia, então ela foi até a casa dela ver o que estava acontecendo. Quando ela chegou lá, ela já foi direto tentando abrir a porta da frente, porque a porta sempre ficava aberta, era um costume que a Justine tinha, e a porta estava trancada. Então ela grita, ela chama, ela bate na porta e nada de ninguém responder. Ela lembra que a porta dos fundos também costumava ficar aberta, então ela dá a volta na casa, chega na porta dos fundos, bate lá também, a porta também estava trancada. E ela, enquanto isso, ela liga para a polícia e vai contando mais ou menos o que está acontecendo, né? Que ela não consegue falar com a amiga dela e a polícia está ouvindo tudo isso. Ela continua batendo na porta até que um homem sai. Esse homem era o Benjamin. E aí ela sabia disso porque ela tinha conhecido ele alguns dias atrás. A Justine tinha apresentado eles. E ela falou, o que você está fazendo aqui? Cadê a Justine? Por que eu não consigo falar com a Justine? Começou a questionar ele. E ele falou assim, ela está tendo um ataque cardíaco. Eu vou preparar o carro e a gente leva ela para o hospital. E ela, né, sem entender como assim, tá tendo um ataque cardíaco, ele pega, sai, entra no carro e vaza. E aí ela entra na casa da Justine. Quando ela chega lá, ela encontrou a cena mais terrível que ela já viu na vida dela. A Justine estava com uma corda no pescoço, a casa estava toda revirada, ela estava jogada na lavanderia, estava tudo cheio de sangue, ela toda roxa, cheia de hematomas e não estava respondendo. E ela contando para a polícia, pedindo socorro para eles chegarem logo, para eles chegarem rápido, porque ela não estava respondendo. Então a polícia chega e felizmente ela ainda estava viva, ela só estava inconsciente. Eles levaram ela imediatamente para a ambulância e foi para o hospital. E chegando lá, eles descobriram que ela estava assim num estado gravíssimo.
E agora começou aquela loucura, aquelas buscas por esse cara e novamente ele em todos os jornais, as ex desesperadas com medo dele procurar elas, né, dele ir até a casa delas ou invadir a casa delas para tentar se esconder. Então, assim, tava um caos. E nos Estados Unidos, quando eles querem encontrar uma pessoa, o negócio fica feio mesmo. Eles usam todos os recursos possíveis. No dia 26/1 de 2023, 2 dias em que o Benjamin estava sendo procurado, a polícia recebeu uma ligação dizendo que tinham visto ele numa área rural. Então, a polícia foi para lá, cercou toda a área, fez todo aquele esquema, só que o Benjamin estava escondido na casa de uma amiga da família dos pais dele. E ele conhecia a região. Então, ele percebeu que a polícia estava lá, conseguiu entrar no meio do mato, mesmo com muito policial, cães farejadores, todo mundo correndo atrás dele. Ele conseguiu chegar até a rodovia, porque ele conhecia o local melhor do que os policiais, e conseguiu fugir novamente. Gente, assim, nessa hora dá uma aflição, porque você fica pensando, esse negócio não vai acabar nunca. Esse cara não vai ser pego, esse cara não vai ser preso. Ele estava num surto paranoico. Quando a polícia entrou dentro da casa dessa amiga da família aí, eles já levaram ela presa imediatamente por ter ajudado ele, né, por estar ajudando ele a se esconder. Ela era uma senhorinha. Ela disse que não sabia que ele tinha feito nada disso, ele só pediu abrigo ali para ela e ela deixou, né, porque conhecia ele. E eles encontraram uma mochila com um kit de sobrevivência, com vários celulares e todo o equipamento que podia ter algum tipo de rastreamento, né, algum tipo de comunicação, estava embrulhado em papel alumínio, né, tinha embrulhado tudo para não conseguirem rastrear ele. E eles ligaram um dos celulares e o que tinha lá? Um aplicativo de namoro. Ele estava falando com outras mulheres para procurar aí uma nova vítima. 7 dias de perseguição, dia 31 de janeiro de 2023, um taxista liga para a polícia dizendo que um amigo dele pediu uma corrida, né? A ligação veio da casa de um amigo dele que pediu uma corrida de táxi. Só que ele sabia que esse senhor era muito idoso e a voz da pessoa não era de uma pessoa idosa. E essa casa ficava muito próxima da casa dessa senhora que ele pediu abrigo. Então o taxista achou isso estranho e ligou para a polícia. Quando a polícia chegou lá, achando que o Benjamin estava lá, achando que iam conseguir pegar ele, o senhorzinho, que era um senhorzinho bem de idade mesmo, já estava bem debilitado, estava morto e o cuidador dele também estava morto. A casa estava infestada de cheiro de gasolina e o fogão estava ligado. Eu acho que ele, né, matou os dois ali, pretendia botar fogo na casa, mas não deu tempo. Então ele fugiu novamente e a polícia não conseguiu pegar. E aí a polícia recebeu informações de que tinha visto ele novamente ali nas redondezas da casa da Justine, porque, como eu já disse, muito estranhamente, ele fazia tudo o que ele fazia e ele ficava na casa das namoradas, né? Ele cometia o crime e ficava lá, ou ele voltava para lá. E não foi diferente com a Justine. Ele tinha sido visto ali nas redondezas, então a polícia foi para lá, fechou toda a rua, fez um bloqueio, era carro para todo quanto é lado, era helicóptero, todo aquele esquema pesado para pegar ele. Começaram a jogar bomba de gás lacrimogêneo, um monte de coisa dentro da casa para tentar fazer com que ele se rendesse, né? Fazer com que ele desistisse. E estavam tentando negociar com ele, né? Falando ali para ele se entregar, porque não tinha mais o que fazer, porque eles já tinham cercado toda a área e nada de resposta. Então foram colocar os cães farejadores. Os cães farejadores não achavam nada na casa e os policiais, meu Deus, onde é que esse cara foi parar, né? Se a gente recebeu várias ligações dizendo que ele estava aqui. E aí o cão apontou para o porão da casa. Tinha uma janelinha lá, uma portinha bem pequena. E o cão estava ali dando todos os indícios de que ele estava escondido no porão. Eles colocaram um robô com câmera dentro do porão e o Benjamin estava lá, embaixo de alguma coisa. Não deu para saber exatamente do que era, se era uma cama, mas ele estava deitado assim embaixo de alguma coisa. E esses robôs deles, eles têm um comunicador, né? Dá para o negociador conversar ali com a pessoa. Então, eles começaram a negociar com ele para ele se entregar, mas eles escutaram um tiro. E aí o robô visualizou ali, mostrou na câmera de que ele tinha dado um tiro nele mesmo. Ele foi levado para o hospital, passou algum tempo, mas ele não resistiu
e o Benjamin acabou morrendo. E agora eu vou contar para vocês o porquê que ele fez isso com a Justine, se eles estavam namorando, o que é que foi que aconteceu. E não, eles se conheciam há 2 meses, eles saíram ali um pouco, também se conheceram num bar, ela trabalhava ali fazendo drinks, fazendo bebidas e ele também, e eles saíram, não era nada muito sério. Só que um dia ele chegou para ela e pediu para ela um pouco de urina, que ele precisava fazer um exame. Ela sabia que se ele estava pedindo isso, ele tinha feito alguma coisa errada, ele tinha culpa no cartório. E aí eu acho que ela não entregou para ele, mas aí ela foi pesquisar o nome dele e ela descobriu tudo que ele tinha feito em Los Angeles. Eu acho que eu acabei não falando, me desculpem, mas é que é tanta informação, mas eles não estavam mais em Los Angeles, né? Eles estavam no Oregon, que era onde a família dele morava. Inclusive a família dele ajudou a polícia a procurar ele, disse que ele tinha ido lá, feito uma mochila toda para poder fugir, né? Eles não sabiam que ele estava fugindo, mas que ele estava realmente muito estranho e muito paranoico. Bom, enfim, ele pediu essa urina para ela e aí ela foi pesquisar, descobriu tudo que ele tinha feito em Los Angeles e ela foi no gerente, chegou no gerente da onde ela trabalhava e falou: olha, o Benjamin, ele tem uma ficha bem suja, uma ficha bem longa, e eu acho que uma pessoa dessa, que fez tudo que ele fez, que cometeu esses crimes, que agrediu essas mulheres, não deveria estar trabalhando num bar, né? Porque ele poderia muito bem drogar uma mulher aqui mesmo. E aí o gerente demitiu o Benjamin, só que ele descobriu que foi por causa da Justine que ele foi demitido. E aí, 1 mês depois que eles tinham parado de se falar, né, ela cortou relação com ele ali na mesma hora que ela descobriu isso. Ele ficou observando ela, pegou ela dentro de casa, quando ela estava entrando, ele estava dentro da garagem dela, ele espancou ela por 3 dias, ela ficou em coma por 2 meses, ela teve traumatismo crânioencefálico, ela perdeu praticamente todos os dentes de tantos socos que ela levou na boca, ela teve que reaprender a andar, ela teve que reaprender a fazer tudo porque ela ficou extremamente debilitada e ninguém achava que ela ia sair dessa. Mas, felizmente, ela sobreviveu. Então, essas 3 mulheres passaram por esse terror com esse cara. As 3 mulheres, infelizmente, né, têm essa história em comum, elas estão ligadas de alguma forma, mas as 3 conseguiram sair vivas. E vai saber lá se ele não vitimou outras mulheres aí, né, durante a vida e nem foram descobertas. Olha, assim, eu fiquei impactada com esse episódio, realmente, porque você não sabe até onde vai a cabeça do ser humano, você não sabe até onde pode ir a loucura de uma pessoa. Ele com certeza devia ter muitos problemas, com certeza ele era uma pessoa que precisava de ajuda. Não tô aqui de jeito nenhum passando pano para tudo que ele fez, porque existem pessoas que não são doentes, elas simplesmente só são más mesmo, elas só precisam mesmo ficar presas, né, ficar longe da sociedade, elas não podem conviver em sociedade, mas por todo o histórico ali de paranoia que ele tinha, de achar que estava sendo perseguido o tempo todo, de falar coisas desconexas, eu acho que ele sim devia ser uma pessoa que tinha um problema mental muito grave e, né, deveria talvez estar numa instituição aí recebendo os cuidados e tomando remédios, enfim. Olha, esse caso foi tenso. Me digam aqui abaixo o que vocês acharam desse caso, se vocês gostaram da forma que eu contei. E eu vou trazer outros porque eu achei essa série muito boa. E eu achei até ela melhor do que a do Moradores Indesejados. Porque, olha, eu já vi outros 2 episódios desses, Os Piores Ex, e o negócio realmente é uma loucura. Então, é isso, o episódio de hoje foi esse, Namorando com o Demônio. Então, assim, nem tenho muitas considerações finais para fazer. Acho que a lição que fica disso tudo é que você precisa ter muito cuidado. Você precisa conhecer muito bem uma pessoa antes de colocar ela dentro da sua casa, antes de decidir morar com ela, porque as pessoas, elas vão se revelando nos detalhes e às vezes a gente acha que é paranoia da nossa cabeça. A gente acha que não, que é, né, a gente está vendo errado, a gente está entendendo errado, mas não é. Às vezes é um sinal de que você precisa correr porque realmente tem alguma coisa errada. E esses dias eu vi uma frase que faz todo sentido, inclusive com esse episódio, que é assim: quando você pegar o trem errado, desça logo na próxima estação, porque quanto mais longe você vai, mais cara fica a viagem de volta. E é exatamente isso, e tem viagens que não tem volta, então tome muito cuidado.
Bom, agora eu já vou indo. Não esquece de deixar aqui abaixo o que você achou desse caso, o que você achou dessa história toda. Não esquece de deixar o seu like para ajudar a Loba, de se inscrever no canal e até o próximo. Tchau!